Galera, aquele final de Devil May Cry da Netflix, onde teve a invasão super fácil do exército americano no reino demoníaco, eu fiquei desconfiado de uma coisa. Será que essa invasão foi um plano B do vilão Coelho Branco? Porque aconteceu muita coisa na reta final do anime que me deixou pensando nisso. E eu resolvi trazer aqui nesse vídeo uma teoria sobre isso. Então vamos logo começar, e lembrando que eu sou Ela Camaleão. E galera, olha só, já aviso que vai ter spoiler do anime de Devil May Cry da Netflix, hein? Então vejam lá primeiro o anime e depois venham aqui, tá bom? E agora vamos para um rápido contexto para vocês saberem quem é esse vilão Coelho Branco do anime. E bom, primeiramente o nome dele é Coelho Branco mesmo, a gente não sabe mesmo o verdadeiro nome dele, e ele é um humano que quando criança tinha uma vida horrível e ficava lendo pelos cantos a história de Alice no País das Maravilhas. Mas um dia, por pura coincidência, um portal do reino demoníaco, ou Makai, abriu e ele entrou e quase morreu lá. Mas por sorte, ele foi encontrado por demônios do bem, ou Makaianos. E aí ele foi vivendo bem por lá, até que ele percebeu duas coisas muito ruins. A primeira é que o ar do reino demoníaco era muito pesado e venenoso, e muitos demônios quase não sobreviviam, principalmente as crianças. E a segunda coisa que ele percebeu é que os demônios mais fortes escravizavam os fracos. Então ele decidiu ajudar e deu uma de Tony Stark e criou um aparelho que detectava os portais que iam aparecer para a Terra, e esse aparelho ia esticar o tempo para o portal ficar aberto. E esses portais, galera, eram pequenas falhas na barreira que dividia o reino demoníaco e a Terra. E o coelho ficou por um bom tempo trazendo demônios do bem para a Terra, mas ele acabou chamando a atenção da Darkcon, uma organização que caça e mata demônios. E em uma noite, a Lady e o seu grupo cercaram o coelho e seus amigos que estavam saindo do portal. Mas aí junto deles apareceu um demônio gigantão que atacou geral, e a Lady e seu grupo fizeram aquele tiroteio. E os amigos do coelho morreram todos e ele quase morreu também. E agora estava com ódio da Darkcon. E aí o maluco decidiu costurar uma cabeça de coelho branco na cabeça e vestiu uma roupa toda elegante. E ficou parecendo o coelho de Alice no País das Maravilhas. E ele também usava, coitado, uma reserva de sangue demoníaco para não morrer com os ferimentos. E praticamente ele tinha virado um demônio artificial. E agora o objetivo dele era desfazer a barreira que o cavaleiro demônio Esparda criou para separar o reino demoníaco e a Terra, para assim todos os seus amigos demônios saírem daquela terra infernal. E esse é o Coelho Branco, galera. E para ele realizar o objetivo dele, ele faz muita coisa. Ele consegue encontrar a Force Edge, que era a forma selada da espada Esparda, e ele foi conseguindo também os dois amuletos e o sangue dos filhos de Esparda. Ele também fez o Dante despertar o seu Devil Trigger, e no final virou um monstrão e conseguiu, olha só, despertar a espada Esparda do pai do Dante, e derrubou a barreira que dividia os dois mundos. Mas acabou que o Dante e a Lady conseguiram derrotá-lo, com direito a uma cena muito boa do Dante pegando a espada e usando seu Devil Trigger para cortar o coelho ao meio. E pronto, esse foi o fim dele. E o anime terminou com a Darkcon conseguindo o aparelho de portais do coelho para invadir e dominar o reino demoníaco. E sempre que eu repito isso, fica cada vez mais ridículo isso que aconteceu. Horrível, horrível, me faz mal. Mas ok, eu não vou me irritar nesse vídeo, já fiz isso na análise completa. Mas agora, pessoal, eu vou falar a minha teoria que eu bolei. Mas antes disso, eu peço que deixem aí um like muchachito bem dado para o YouTube divulgar muito esse vídeo aqui. E eu também peço que se inscreva aí no canal para o canal crescer mais, ative o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui do canal Ecletiverso, e compartilhem muito o canal e o vídeo porque ajuda bastante, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E bom, pessoal, essa minha teoria de que o coelho tinha esse plano B da Darkcon invadir o reino demoníaco começou por causa de 4 evidências que eu vi no anime. E a primeira delas foi o Enderis, que era um ajudante do Coelho Branco. E o Enderis só ajudava porque o coelho carinhosamente ficava ameaçando matar as filhas dele caso ele não obedecesse. E guardem essa obediência do Enderis que eu vou voltar com ele depois, tá bom? Agora, a segunda evidência é que no decorrer do anime, a gente vai vendo que o coelho não parece tão bonzinho com os demônios do bem, porque ele ficou trazendo alguns pra Terra com a condição deles
o obedecerem e servirem de experiências, de aprimoramento para o seu exército. E ele usava até crianças órfãs para fazer experiências, olha só. E por conta dessas experiências, os demônios do bem chamavam o coelho de lunático. Então eles não viam o coelho como grande salvador. Então vocês já vão aí percebendo que ele não estava tão ligado assim aos demônios do bem. Agora a terceira evidência aconteceu durante a batalha final, quando o coelho queria o sangue do Dante pro amuleto. E ele ficou ali tentando convencer o Dante a ficar do seu lado, explicando o seu plano. Mas o Dante chegou para ele e falou que não ia adiantar ele desfazer a barreira para os demônios do bem chegarem na Terra, se os demônios fortes viriam também, porque isso causaria uma guerra onde os humanos todos iriam morrer. E ele simplesmente diz que os dois mundos, com o tempo, iam chegar a um novo equilíbrio mais balanceado, dizendo no final o que é o sacrifício de uma ou duas gerações para acabar com o sofrimento de todas as próximas. E bom, com essa frase dele, parece que ele não se importa se rolar uma guerra entre humanos e demônios. E a coisa fica pior na quarta evidência, que é quando ele conversa com a Lady, em que ela fala que viu o altar de ódio dele a Darkcon. E ela também fala que viu o que ele fez com os demônios. E ele só responde que sentia toda a dor que fez o povo dele passar, mas que sabia que a Darkcon faria pior. E aí depois ele arranca a máscara dele de coelho e revela seu rosto, dizendo que ele era a obra-prima da Lady. Então, com essas quatro evidências que eu mostrei, galera, vocês podem ver que o objetivo principal do coelho não era salvar os demônios do bem, era na verdade a sua vingança pessoal. Porque, gente, é o que a Lady fala na conversa dele. Se ele quisesse mesmo salvar os demônios do bem, ele não ficaria maltratando eles. Poxa, ele ficou fazendo experiências que eram dolorosas para eles e teve até um que pediu pra Lady matá-lo. Então não tem como, mesmo que ele tivesse sim o pensamento de salvar o seu povo, a vingança estava falando mais alto e ele não media as consequências para realizar a sua vingança. E é por isso que eu gostei tanto desse vilão Coelho Branco, pessoal, porque ele é um vilão muito complicado e, pelo menos na minha opinião, foi uma das coisas boas desse anime. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. E bom, pessoal, depois dessas quatro evidências que começaram a minha teoria, agora eu vou mostrar o acontecimento principal que deixa a minha teoria mais forte, que foi quando o coelho teve sua primeira derrota e a Darkcon chegou onde Dante e Lady estavam para recolher ali os corpos do exército do coelho. E o Ender estava ali com a Darkcon e ele foi pegar o aparelho de portal dele. E ele foi porque antes da batalha final, o coelho ligou pro Enderis falando que ele tinha um último servicinho para ele. E quando o Enderis viu o coelho monstrão, ele foi logo subir em um helicóptero da Darkcon e enquanto subia, ele olhou pro coelho monstrão. E o coelho monstrão olhou para ele. Vejam isso, galera, e parece que ele tá sorrindo, como se o Enderis estivesse fazendo certo. E quando o Enderis entrou no helicóptero, o vice-presidente Baines, que era o chefe da Darkcon, pegou o aparelho de portal dele e disse que sabia de tudo, que o Enderis era traidor, e perguntou o que o coelho queria que fizesse com a máquina. E o Enderis ali ficou meio quieto e depois respondeu que o coelho queria que destruísse a máquina para não usarem contra ele. E depois de ouvir isso, o Baines disse que iam usar o aparelho sim para travarem a última guerra contra os demônios. E aí ele mandou matarem o Enderis, que caiu no oceano, e depois começou a invasão. E por aí vocês já viram por que eu achei que isso foi um plano B do coelho. Porque para começar, o coelho não derrubou o helicóptero que o Enderis subiu, porque ele podia. Tanto que ele ficou fazendo isso com os outros helicópteros. Também teve esse detalhe dele mandar o Enderis destruir o aparelho. Mas peraí, se era para destruir o aparelho, por que o Enderis simplesmente não bateu com a máquina no chão até quebrar ou jogou ela no oceano? Era simples, galera, era só fazer isso. Mas não, ele quis subir no helicóptero da Darkcon. Poxa, tá muito esquisito isso aí. Então a minha teoria é o seguinte: o coelho bolou esse plano B caso o seu plano de desfazer a barreira não desse certo. E o único jeito desse plano B acontecer era o seu aparelho de portal chegar até a Darkcon.
Dark-Kon, porque ele sabia que eles não iriam resistir em usá-lo. E acabou que eles fizeram o que o coelho queria: começar uma grande guerra entre demônios e humanos. E mais uma vez vocês podem ver que ele não mediu consequências, porque com certeza ele sabia que muitos dos seus amigos morreriam durante essa guerra. Mas é aquilo, além de querer a sua vingança, pro coelho estava valendo tudo para os demônios do bem se livrarem do reino demoníaco. E o coelho também sabia que os humanos não iam ganhar essa guerra até o fim. Ainda mais porque o Imperador Mundus com certeza vai participar da guerra, já que até o momento que esse vídeo está sendo gravado, galera, a gente não sabe se no universo do anime o Sparda prendeu o Mundus em uma prisão de mármore como ele faz nos jogos. Então no anime ele pode estar por aí fraco, mas agora na segunda temporada vai aparecer pra guerra. E por fim o coelho também sabia que o Virgil ia participar dessa guerra também, porque também na cena final do anime o Virgil resgata lá os demônios do bem da prisão da Dark-Kon e parece que ele tá recrutando eles pro exército. E também tem uma coisa, com os humanos atacando primeiro o reino demoníaco, com certeza os demônios do bem vão ficar mais motivados em vencer essa guerra e destruir os humanos. Então tava tudo muito bem calculado para esse plano B do coelho. Eu quero espalhar maldade. E olha só, eu acabei de lembrar uma coisa, pessoal. Quando o coelho tem ali a sua primeira derrota, quando ele tira a máscara, ele fala o seguinte pro Dante antes de se jogar no oceano: eu te dei a chance de acabar com isso. Quando acontecer o que vai acontecer, quero que você saiba que poderia ter impedido. Então olha só, galera, mais uma coisa que mostra que ele tinha sim um plano B, porque até aquele momento eu acho que ele não sabia que ia virar monstrão, porque ele só virou monstrão quando encontrou e bebeu o sangue de um capanga dele, que tava até quase morrendo. E se ele não achasse esse capanga, ele não ia virar monstrão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E é isso, galera. Essa é a minha teoria e nada me tira mesmo da cabeça que o coelho planejou tudo pra guerra acontecer no final. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, se essa minha teoria aqui faz sentido ou tudo isso que eu falei até agora foi furo de roteiro que o Adi Shankar meteu nesse anime. Comentem aí, tá bom? E galera, pra quem quiser ver outros vídeos que eu fiz sobre esse anime de Devil May Cry da Netflix, tá tudo aí na descrição, tá bom? E agora eu tenho que dizer, se gostaram aí da minha teoria, deixem o like muchatito aí pra fortalecer muito o vídeo, se inscrevam pro canal crescer mais, ativem o sininho, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais e agora me despeço aqui, El Camaleão e adiós, galera!